boa tarde. Está no ar o programa Hora Cidadã. Hoje vou conversar com o Roberto Esteves, fotógrafo, repórter, fotógrafo, meu amigo aqui, Sadraque Alvarenga. Tudo bem, Sadraque? Tudo bem, doutora? Boa tarde a você, telespectadores do Hora Cidadã. Quero desejar uma boa tarde. Hoje vamos bater uma bolinha aqui com o nosso artista, Roberto Esteves, né, que está conosco aqui. Boa tarde, Roberto. Tudo bem? Ótimo, tudo bem, uma satisfação estar aqui. Realmente me sinto muito honrado de poder participar da Hora Cidadã. É isso aí. Obrigada, honrado, viu, Roberto? Honrado está nós. Honrados estamos nós, pelo currículo aqui do Roberto. Gente, o Roberto é repórter fotográfico. Eu vou dar o e-mail dele, caso alguém queira contratar. É robertofotografia@gmail.com. O telefone é 98413-0094. Roberto, fala pra gente um pouco do seu trabalho. Eu sou repórter fotográfico, como você disse. Eu estou na fotografia já desde 1977. Né? Em 1977 eu comecei como assistente de estúdio na época. Fui assistente de vários fotógrafos e a partir de 1980 passei a ser repórter fotográfico. Né? E continuo até hoje, é uma coisa que pega no sangue, né? Continuo fotografando, tenho vários projetos aí em andamento, tenho participações em alguns livros, né? Um dos mais interessantes é um livro chamado Antologia da Fotografia Africana, que foi lançado na França no ano 2000, né? E foi lançado também aqui no Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde tivemos 13 fotógrafos brasileiros que participaram, e eu entrei com um documentário justamente sobre meninos de rua. Esse é um dos trabalhos assim que deu uma repercussão internacional. A partir daí, realmente a minha carreira passou a ser internacional. Né? Roberto, a fotografia também é uma arte. Fala para o nosso público o que é a fotografia, como que é a carreira de fotógrafo. É muito difícil. Uma pessoa que gosta de fotografia, que queira fazer, não só por brincadeira, por hobby, mas como profissão. Fala para nós, para o cidadão que está nos assistindo. Porque a fotografia ela é um trabalho muito difícil, como qualquer outro. Você tem que estudar muito, você tem que ler bastante, você tem que se inteirar, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas utilizam muito a linguagem fotográfica hoje, através de vários aparelhos sem ser a câmera, que é celular, que é uma série de iPad, iPhone, uma série de eletrônicos que existem hoje, né? Então, muita gente fotografa, mas muita gente não é fotógrafo, né? Então, a fotografia precisa, como qualquer outra carreira, precisa se dedicar muito, precisa estudar bastante, ler muito, ver muita imagem, muito ao cinema. Ver gibi é uma coisa muito interessante, porque o gibi tem todas as formatações da fotografia. Então, é uma carreira difícil, mas não é uma carreira impossível, né? E tem várias vertentes. A fotografia te oferece muitas opções. Você pode fazer desde publicidade, você pode se tornar repórter fotográfico, você pode fazer fotojornalismo, você pode fazer edição de fotografia. E principalmente agora, com as novas mídias, né? Com a internet, que abriu um espaço muito grande para você expor o trabalho, realmente é um trabalho muito interessante. Agora me diz uma coisa, Roberto. Quando a gente fala em fotografia, algumas pessoas têm prazer, que é o seu caso, né? Sim. Assim, a fotografia, ela mexe com você? O que a fotografia representa para você? Ela mexe com a tua alma, ela mexe com o sentimento, ela fala, porque às vezes quando a gente vai olhar para uma foto, né, doutor? Verdade. A gente se emociona, a gente olha, a gente mexe com a gente. Quando ela tem uma exposição bem clara, é importante. Eu queria saber, porque nós trouxemos um especialista aqui, porque a gente também sai para a rua, a gente fotografa, a gente se emociona nos lugares que a gente vai, né, doutora? Verdade. A gente vê e não tem tanta experiência como o Roberto tem. Verdade. Então eu gostaria de saber, Roberto, qual que é esse sentimento? O que é... O que tu sente? Porque você falou um ano aí, eu acho que eu estava nascendo praticamente. Né? Nós achamos que, igual eu, por exemplo, só para tirar fotografia. Não é só pegar e tirar fotografia. A doutora tem toda adora tirar uma fotografia, história, né? Uma cultura. Daqui a pouco nós vamos aparecer no Facebook aí, fotos inéditas, vocês vão poder ver no Facebook, em tudo que é lugar, as fotos inéditas do que vai acontecer hoje. Talvez, quem sabe, o Roberto vai tirar as fotos para nós aqui.
Mas Só que aí vai ser outra qualidade. é Imagina uma foto interessante bacana. saber, então, o que um fotógrafo, um repórter, ele sente quando ele está ali com a câmera na mão, né? Porque você deve ter visto vários furos de reportagem, né, Roberto? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do sentimento de ser um fotógrafo, mas pelo tempo que você tem e pela experiência clara que você tem de muitos anos, deve existir alguma coisa. E essa essência que nós aqui do Hora Cidadã queremos saber, e o povo que está aí fora, o telespectador, também quer saber. Alguns estudantes, pessoas que amam a fotografia, pessoas que querem ser repórter. Então, eu gostaria de ouvir assim, o sentimento na alma, o que é isso. Eu gostaria que você explicasse para nós aqui, de fato, o que significa a fotografia. A fotografia é o seguinte, para você fazer fotografia, não basta apenas que você ame o que você faz, né? Não basta amar, tá cheio de gente que fala assim, eu amo fotografia, Sim, eu acho muito legal. A doutora Cris, por exemplo, a fotografia você precisa estudar, você precisa participar, você precisa estar bastante ativo com relação a isso, né? E a fotografia é uma coisa que está no sangue mesmo, você gosta daquilo, você começa a fazer aquilo, você não para, né? Mas a dedicação é o mais importante, né? Para você dar continuidade, a importância da fotografia é você não deixar de praticá-la com seriedade, com dedicação, estudar muito, como eu já disse, ler bastante sobre o assunto e desenvolver projetos, né? Porque a fotografia, como eu disse, ela tem várias vertentes que podem ser interessantes. Você escolhe o que você quer fazer, né? Você vai desde estilo, até passando por experiências como projetos sociais, como casamento, como batizado, como festas de amigos. Isso tudo vai fazendo com que você comece a lidar melhor com o seu equipamento. Você precisa conhecer o seu equipamento, você precisa conhecer a iluminação e, a partir daí, se dedicar e começar a desenvolver projetos especiais dentro da fotografia. Roberto, então podemos dizer que um fotógrafo profissional, experiente, não é só gostar de fotografia, ele precisa estudar, aperfeiçoar. Existe um curso específico para isso, a gente sabe que existe. Mas para ele se tornar profissional, ele necessariamente tem que fazer um curso específico? O melhor é que você se dedique bastante e que você faça um curso, sim, que você aprenda com alguém, tá? Isso é fundamental que você faça. E a partir daí você começar a estar seguindo alguém, frequentar grupos como nós temos lá na Uniref, da qual sou presidente, que é a União dos Repórteres Fotográficos e Videorepórteres do Brasil. Lá nós temos palestras, encontros, workshops, discussões sobre projetos especiais, né? A fotografia ela se faz assim, você vai ter que ir discutindo, aprendendo, conhecendo, né? Dividindo, somando experiências. E hoje em dia, principalmente, uma coisa que é fundamental não deixar de dizer é que você precisa ter entendimento técnico do equipamento que você usa. É preciso haver reciclagem disso, você precisa aprender a lidar com o equipamento que você está usando. Hoje os equipamentos são bastante direcionados, no sentido que qualquer pessoa pode fotografar com uma luz razoável e a fotografia sai relativamente boa. Mas você precisa aprender como lidar com a fotografia, você precisa aprender a desenvolver o seu olhar. O mais importante na fotografia é isso, é você desenvolver o olhar. A partir daí você pode se tornar um grande fotógrafo, como muitos têm aí, porque hoje em dia, principalmente, eu vi essa semana uma fala do nosso querido Sebastião Salgado, que é um fotógrafo bastante renomado, que todos conhecem, principalmente internacionalmente, que é brasileiro, que agora está chegando aos 70 anos de idade, e ele disse uma coisa muito certa: muita gente fotografa, mas pouquíssima gente são fotógrafos, né? Então a diferença ela se faz exatamente nisso. Então existe uma essência, né? E isso é importante, a essência de fotografar, porque hoje virou uma febre. Qualquer pessoa fotografa com o seu aparelho telefônico, que tem umas resoluções boas, né, Roberto? Então a gente vê as fotos. Aí, outro dia nós trouxemos um cantor aqui e a máquina, o aparelho de celular dele fez umas fotos fantásticas. Então é isso que para nós é importante. As pessoas que estão em casa aí, que estão estudando, que têm o prazer, que sente a vontade de poder ser um dia um fotógrafo, um repórter. Mas eu quero saber aqui do Roberto, se como fotógrafo, se ele já chegou a pegar algum furo de reportagem, alguma coisa assim,
algo que te chamaram, Roberto, vem aqui tirar umas fotos e você pegou alguma coisa assim legal? Sim, com certeza. Isso é natural, da fotografia você aprende a lidar com isso, então você aprende inclusive se posicionar para fotografar. Né? Onde vai acontecer o evento, você tem que se posicionar. Se você está fotografando esporte, se você está fotografando moda, você tem que se posicionar onde está acontecendo para que você possa fazer aquela fotografia, né? Que você possa ter êxito naquela fotografia. Então, por isso que você precisa entender, além de técnica de fotografia, você precisa entender de luz, você precisa entender do enquadramento, né? Isso tudo, né? O tempo, exatamente, a velocidade dessa fotografia. Você quer uma fotografia mais congelada, uma fotografia congelada, você quer dar um efeito especial, isso tudo são técnicas que você vai aprendendo e desenvolvendo no aprendizado que é fazer a fotografia em seu dia a dia. Eu estou agora, vou aproveitar para dizer, eu estou agora com um programa que se chama Papo, Café e Fotografia. Ele é um programa, não é um programa de entrevistas, ele é um programa de conversa entre fotógrafos que sentam para conversar e para falar sobre fotografia. Então, nesse programa nós temos fotógrafos, repórteres fotográficos, fotojornalistas, editores de fotografia e pessoas que trabalham hoje com fotografia, que lidam com fotografia, e até pessoas que simplesmente têm paixão pela fotografia e desenvolvem há muito tempo a arte do colecionismo de fotografia, né? Então, o Papo Café e Fotografia, coincidentemente, estreia hoje na TV Êxito, pela web, tvexito.com.br, às 20h30. Isso todas as terças-feiras. Então vai ser legal porque lá você vai ter fotógrafos, não só os renomados, como fotógrafos... amadores, né? Os amadores que poderão mostrar o seu interesse e tal. A princípio nós estamos mostrando assim os profissionais e porque as pessoas têm muita curiosidade, como você mesmo acabou de dizer, de como um fotógrafo trabalha, como ele chega àquele resultado final, como ele fez aquela fotografia que impactou, que chamou a atenção. Então, normalmente, a curiosidade maior, além de ver a fotografia, é como foi feita essa fotografia, como você se posicionou, o ângulo que você pegou, a luz que tinha naquele momento. Né, Roberto? Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Quando eu falo armador, é porque, com certeza, o Hora Cidadã, que é um programa que está sempre ligado aí com... E a gente, com certeza, vamos lá qualquer dia tomar um café com você, bater um papo com você, Roberto, até levar... Quando eu falei armador, é que eu vou levar a doutora Cris, né, para estar lá, para ela ouvir um pouquinho, porque às vezes ela pensa que ela é fotógrafa, entendeu? Então, mas aí o nosso diretor Gersi Moreira sempre está sempre corrigindo e tal. Então, com certeza, nós queremos aí aproveitar aí, gostaria que você repetisse aí o site em que você vai estar. Começa hoje o programa? Começa hoje, né? Então, é você que está nos assistindo aí e que tem o prazer, que tem ênfase, que gosta do que está fazendo, entra lá no site. Que horas que começa o Às programa? 20h30. tvexito.com.br. Até porque você vai ter uma oportunidade, né, Roberto? Sim, com certeza. De fazer pergunta, né? De aprender. Com certeza, aprender e aprender muito, porque grandes mestres, nós já estamos gravando desde dezembro do ano passado, desde outubro do ano passado, na realidade. Então, assim, lá você vai encontrar grandes mestres da fotografia mesmo. Né? São pessoas, Roberto, que dedicam muito. Eu adoro fotografia, então e agora, né, doutora? Agora... Com certeza será interessante convidá-los para vocês irem lá numa gravação aberta para poder estarem participando, que nós teremos algumas gravações que são abertas, onde pessoas interessadas podem estar lá participando e conhecendo e vendo o trabalho de profissionais de diversos segmentos, porque a fotografia ela te oferece diversos segmentos, né? Agora eu fico imaginando, doutora Roberto, tá chegando aí a Copa, né? Verdade. E eu gostaria de ouvir um pouquinho da parte do Roberto, porque o Roberto vai se deparar com uma coisa impressionante. Então, o país, o Brasil vai receber muitas figuras ilustríssimas, turistas, um monte de gente. Eu gostaria de saber se você, Roberto, está preparado para poder receber, se você está se preparando, qual que vai ser a sua filosofia, o seu modo de trabalhar, como é que você vai agir, né? Com certeza você deve ter um parecer sobre isso aí. Como é que vai ser o seu trabalho na chegada aí desse povo todo internacionalmente dizendo? Agora
se inicia agora, né, a partir deste mês. Nós já temos aí uma série de eventos, nós temos a Copa das Confederações, nós temos uma série de eventos que está acontecendo aqui no nosso país, que estarão abrilhantando, né? Então, a minha forma de participar é como documentarista que sou, né? E vou estar documentando alguns eventos e muitos dos nossos profissionais estarão lá fazendo frente a isso, né? Já estão credenciados para uma série de eventos. Então, vai ser interessante porque o Brasil, que já é multicultural, ele vai estar muito mais multicultural nesse sentido, que teremos vários olhares, né? Vários fotógrafos profissionais estarão aqui e pessoas que fotografam também estarão aqui, pegando um pouquinho da imagem do que vai ser essa grande festa da fotografia, na realidade, né? Porque tudo é imagem, né? Então, verdade, vamos documentar. Né? Verdade. Roberto, o nosso país é um país muito carente em todos os sentidos, né? Na saúde, na educação. Fala para o público que está nos assistindo os trabalhos voluntários que você fez, quais as ONGs que você participou com relação à fotografia, a importância de um trabalho de qualquer profissional, em qualquer área que seja advogado, dentista, jornalista, a importância do profissional em qualquer área, no voluntariado na sociedade. O legal da fotografia é que ela tem essa peculiaridade, tá? A fotografia é uma coisa que você pode trilhar qualquer universo, né? A fotografia ela tem esse leque que você abre. Eu, por exemplo, iniciei um trabalho aqui em São Paulo que eu continuo até hoje, que eu já fiz em vários lugares, que chama-se Meninos do Mundo, Persona Não Grata. Que são, quando eu digo meninos, as meninas também estão incluídas, são meninos de rua. E comecei a fazer esse documentário no Brasil, em alguns estados, né, em vários estados, na realidade. E depois de um tempo, como a rua ela é muito óbvia, eu fui para dentro de uma associação, dentro de uma instituição, né? Eu fui para, na época, a FEBEM, Casa de Apoio aqui, Casa de SOS Criança, e fui para lá e comecei a fazer um documentário que foi parte do livro ao qual fiz participação, na Antologia da Fotografia Africana. E esse trabalho ele gerou um documentário em vários estados, né? Houve, na época, assim, todas as televisões fizeram matéria, mostraram esse trabalho. Então, esse foi um dos grandes trabalhos. E, a partir daí, a fotografia ela tem a peculiaridade de você inicia fazendo de uma forma e um trabalho acaba chamando outro, né? Eu costumo dizer que tudo que conheço, tudo que tenho, vem da fotografia. E o interessante disso é que depois, até uma coisa... alguns podem achar chocante, mas fazendo o Meninos do Mundo Persona Não Grata, que eram meninos e meninas do SOS Criança, que depois participaram desse documentário. Depois eu vim depois a partir disso fui convidado para fazer um documentário na antiga Casa de Detenção de São Paulo, e alguns desses meninos que eram internos da FEBEM e do SOS Criança, eu acabei encontrando novamente na casa de detenção, já como homens e como presos mesmo, né? Como na condição de reeducando. Então a fotografia tem esse diferencial de te levar para algum lugar. Um caminho acaba chamando o outro, né? Esse trabalho também da casa de detenção ele foi muito comentado também. Houve uma exposição na PUC de São Paulo, né? Com toda a mostra desse material. Era um trabalho que eu fazia com a socióloga Maria Cristina Lima. Então nós íamos, eu até costumava dizer que eu ia para a cadeia, né? Realmente era. A gente ia para a cadeia toda semana, eram 2, 3 vezes por semana, nós frequentávamos a casa de detenção e convivíamos em várias situações lá com esses presos. E daí veio também esse documentário, né? E o bacana, Roberto, que então você mostra para a sociedade, com esse trabalho, o que as pessoas têm a curiosidade de como que é uma detenção, né? Então, a pessoa que for, ela conhece o outro mundo através da fotografia. Isso é muito importante, né? A função da fotografia é justamente essa, é informar, né? Informar e formar, né? Porque ela não só, ela informa, mas ela também forma. Ela forma uma opinião, né? Ela te dá uma informação e a partir daí você passa a formar uma opinião. Então a fotografia tem essa peculiaridade. Cultura, né? Você conhece outras coisas através da fotografia, né? É impressionante. Sim, a fotografia te leva para o mundo. Uma coisa fotografia chama a outra, né? É documento. Principalmente agora, onde existe assim um culto bastante grande à fotografia de
ao autorretrato, as pessoas hoje com seus celulares, Sim, essas sim. máquinas todas eletrônicas que fazem fotografia, elas se autofotografam, né? Então você imagina essas fotografias daqui 10 anos, daqui 12 anos, como estarão essas pessoas que se autofotografam, né? Então a fotografia é documento sim, a fotografia tem essa peculiaridade, né? Independente da arte, independente da forma que ela é feita, a fotografia é um documento fantástico, né? Que tem uma durabilidade incrível, né? E agora você pode guardar a fotografia de uma forma verdade, bem digital também, né? digital, né? Então essa é muito impressionante. A gente fica, eu mesmo fico maravilhado. Por isso é que o Roberto está aqui hoje nos abrilhantando com isso. Infelizmente nosso programa já está acabando, né, doutora? Bate uma tristeza porque a gente tem tanta coisa, tantas perguntas para fazer. Será que já vamos aproveitar assim, aqui em público, já fazer o convite para o Roberto voltar uma outra vez? Exatamente. Trazer esse trabalho que ele fez, o que ele puder mostrar aqui para o pessoal, algumas imagens, que é bacana o pessoal tá vendo, né? Trazer um material para a gente poder expor aqui ao vivo, as pessoas verem, porque com isso certeza. é muito importante. Quem está nos vendo, com certeza vai cobrar isso do Hora Cidadã. Está combinado. Inclusive, Exatamente. quem quiser ver um pouco, conhecer um pouco do meu trabalho, basta entrar no www.flickr.com/fotos com PH/Roberto Esteves. Lá você encontra todo o meu portfólio. Além do Papo Café e Fotografia.tv.br, que ainda não está no ar, mas estará a partir da próxima semana. Roberto, né? muito obrigada. Mas você acompanhando o Papo Café e Fotografia, você terá toda a informação sobre fotografia, não só da minha parte, mas de muitos profissionais, como eu já havia dito. Ok, então é isso aí. A você, telespectador, uma boa tarde. Um abraço, pessoal. Até o próximo programa.